Oi, tudo bom? Meu nome é Lívia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre relacionamentos. É, como eu sempre repito aqui, o que eu falo não é uma verdade absoluta, são coisas que fazem muito sentido pra mim e eu gosto de dividir porque eu acho que talvez tenham pessoas que estão pensando desse jeito, só que como não é todo mundo pensa assim, a gente se une, né? Então, relacionamento amoroso. O que que eu tava pensando sobre isso esses dias, né? Eu acho que quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, a gente, né, questiona tudo muito mais nós mesmos. E aí você para e pensa, o que que me tira da distração de realmente me descobrir em todos os momentos, né? E se a gente colocar o relacionamento com uma pessoa, é uma coisa dessas, que realmente te tira de você, né? Tanto que a gente tem... Quando um adolescente tá apaixonado, ele começa a ir mal na escola, quando, sabe assim, o seu foco sai, né? De coisas que eram importantes na sua vida para realmente focar totalmente ali na pessoa, né? Em conquistar e depois em manter e depois nos problemas que vão vir. Então tá. E eu acho que a gente, assim, ó, um pensamento novo já. Assim, ó, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. Então, por que que de fato a gente tem que ter alguma pessoa, um relacionamento, tem que, né, né, ser dois, né? É bom se apaixonar, tá, tudo bem, mas assim, será que é isso mesmo que tem que ser a sua vida sobre? E assim, eu não tô falando que eu sou contra, eu só tô falando que a gente tem que começar a pensar de forma diferente, porque assim, pelo menos os relacionamentos que eu já vi na minha vida, de amiga, de família, de vizinha, de tudo, assim, eu não quero pra mim, sabe? Uma coisa eu tenho certeza que se for pra ser desse jeito, eu prefiro ser solteira e realmente ficar em paz e comigo mesma e tá tudo certo, sabe? Amigos, isso e aquilo, tá ótimo, mas assim, relacionamento amoroso, eu acho que se eu pensar do que tem à volta de mim, eu realmente não quero. E por isso que eu compilei todos esses pensamentos pra gente pensar juntos aqui, porque eu realmente tô te convidando pra pensar comigo. E o que eu acho que é muito importante se a gente for se relacionar com alguém, eu acho que é, como sempre, o autoconhecimento, né? Porque se você começa a se conhecer, você começa a ver suas sombras. Às vezes, se a gente vir do pensamento, tipo, a gente atrai o que a gente vibra. Mas se você é uma pessoa que você tá completamente em desequilíbrio e você não faz a menor ideia, você vai continuar atraindo o quê? As lições, né, pra sua vida até você realmente, de fato, evoluir e se curar. Por isso que muito relacionamento do que a gente vê é, tipo, você transfere o seu problema pra pessoa, né? Você tinha lá, vai, uma ferida de abandono da tua infância. Então, próximo relacionamento, se você vai ser super carente, você vai ser super com medo, vai ficar, né, tipo, com coisas pra não ser abandonado. E aí vai, a pessoa você teve e tal, tava junto, te abandonou. E aí você pula pra outra pessoa, a pessoa te abandona, porque aquilo a gente vai repetindo ciclos, a gente atrai as mesmas situações até a gente mudar, aprender e mudar. Então se você tem qualquer pessoa que você passa problema, tipo, mulher, só atrai mulher interesseira. E aí, ó, só atrai mulher interesseira. Você tá vendo? Tá repetindo ciclos, repetindo padrões pra você ver o que tá te machucando nisso, pra você curar, pra você romper, pra de fato você achar, se você quiser, uma pessoa ideal pra você. Mas, então, e partindo desse pensamento, por que a gente não se cura antes de querer estar com alguém? Porque, né, assim, eu acho que relacionamento é uma coisa drenante, né? Porque você, além de você tá passando pelos seus próprios conflitos e ainda nem sabendo, às vezes, que são seus conflitos, porque você não se conhece, você ainda tem o outro que você quer que ele, né, supra as suas expectativas que você criou dele. Quantas vezes você já não, sei lá, tava nesses aplicativos que você não conhece a pessoa, tipo, de passado? Você cria toda uma imagem, todo um personagem dessa pessoa e aí vai, a pessoa não é nada disso, mas porém você fala, não, eu vou dar uma chance, eu vou consertar ela, eu vou, né? E aí você nem precisa falar que você quer mudar a pessoa, mas sutilmente, com as suas ações, com as suas feridas que estão ali não estão curadas, e se a pessoa gosta de você, ela vai tentando se encaixar. E essa transferência de problema faz sentido? Por isso que, é briga, é discussão, e grita, e trai, sabe, tipo assim, o bom parece que ele é tão mínimo, né? E com o tempo desgasta, com o tempo isso, e aí, sabe? Em vez da gente sempre ter essas frases de padrões, né?
tipo, o tempo desgasta, eu só atraio essa pessoa, eu sou assim, eu passo por isso sempre, nossa, eu não aprendo. Vamos na raiz, sabe? Se a gente se cura, se a gente se conhece, tá maravilhoso. Vai ser, tipo assim, não vou falar que vai ser perfeito, mas você vai ter muitas ferramentas pra ter um relacionamento, tipo, o melhor possível. O melhor possível, com certeza. E outra coisa importante da gente conversar aqui é que, tá, você escolheu ter uma pessoa. Tá tudo bem também, faz parte da vida, né? Faz parte de, né, todo mundo ter esses pensamentos. Mas respeite o tempo dessa pessoa. Não é porque você descobriu que talvez pão com geleia é melhor do que pão com manteiga, que a pessoa precisa comer pão com manteiga, entendeu? Deixa ela passar pelo que ela tem que passar. Deixa ela fazer as coisas que ela tem que fazer. E assim, respeita, sabe? Se você falar, eu sou totalmente espiritualizada, eu gosto disso, e a pessoa, meu marido, é sempre assim, né? A mulher, que a mulher é mais, né? Ela se desenvolve mais rápido. Mas meu marido não acredita em nada, ele, nossa, não. E respeita. Se você quer estar com aquela pessoa, respeita, gente. É o que eu sempre falo aqui, a gente muda com exemplo, a gente não muda porque tá empurrando o outro pra ir com a gente, porque isso não muda ninguém, isso só piora. Então tá, então você assistiu tudo isso aqui, fez um pouco de sentido pra você, você fala, não, mas como que eu me conheço? Como que eu me conheço? Acho que tem vários jeitos hoje que a gente, né, terapia é um jeito legal, mas você pode também, livros de autoajuda, gente, é tão bom livro de autoajuda, eu lembro quando eu era mais nova, era tão, ai, credo, você tá lendo autoajuda, hoje em dia, eu sempre li, eu sempre adorei, eu acho que é incrível mesmo, filosofia, ler um pouco sobre, né, filósofos também são muito bons, coisas que te fazem pensar um pouco diferente do que a manada tá pensando, mas acho que uma coisa muito legal também é você ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Você pega uma situação problemática da tua vida e você pensa com uma visão de, tipo, o que eu falaria se fosse minha amiga, se eu fosse a minha melhor amiga, que conselhos que eu daria, porque assim, uma coisa é farta, pra gente dar conselho pros outros, né, a gente viveria a vida do outro magicamente, né, o outro tá com um problema, nossa, mas faz isso, que tá você zera o problema, acabou. Mas a sua, você tá todo pipocado, às vezes pior do que essa pessoa. E você não consegue lidar. Porque a gente tem dificuldade de olhar os nossos próprios problemas. Então, assim, realmente veja situações da sua vida que te fazem reagir de alguma forma, que te façam lutar e você vê, nossa, isso sempre se repete, o que eu preciso mudar? E veja como se você fosse um melhor amigo e te dê esse conselho, sabe? E converse com você mesmo. É loucura? Tá, as pessoas estão normal hoje em dia, você acha que tem alguém que tá fazendo o caminho certo aí? Então vamos fazer o nosso. Vou tentar dar um exemplo aqui. Pensa que eu tenho sempre um sabotamento em mim, que eu não consigo começar nada. Eu tenho 1000 ideias, mas eu não consigo colocar no papel. E aí eu vou ver, tá, ó, como melhor amiga, o que eu falaria pra essa pessoa que ela não... você é incrível, é só... Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem potencial, o que você não vai ter? Coloque, pega aos poucos, né? Pega um papel, anota uma coisa que você vai fazer, tenta tirar um momento do seu dia pra conseguir planejar um pouco melhor, vai com calma, já que você tá procrastinando e não consegue sair, olhe para essa situação e vai aos poucos, melhor do que nada, um passo por dia. Você, tipo, pra uma pessoa de fora, você tem conselhos maravilhosos, mas pra sua vida, ela tá toda empacada. Vou dar um exemplo aqui, até de outro exemplo de relacionamento. Eu tenho uma vizinha minha, conhecida, que ela tem um marido alcoólatra, já tem muito tempo, ela deve ter seus 50 anos, e eu já morei aqui onde eu moro umas duas vezes nessa casa. E aí a primeira vez o marido dela já era alcoólatra, tem coisa de 20 anos atrás que eu morei aqui, ele já era alcoólatra, morava no mesmo lugar, a casa tá igualzinha. Imagina você, com um espaço de 20 anos, você não ter basicamente... Claro que ela deve ter mudado alguma coisa, mas tá igual. Quem vê de fora tá igual, o marido igual. E o detalhe, 2 filhos faleceram porque... Eu não sei, tipo... mas pensa, viver num lar assim... A gente já sabe, né, que não é do mais ideal. Então, imagina você é mãe, você tem uma família, 2 filhos seus já faleceram, você tem 50 anos e você tá ali aguentando aquilo ali, porque você é cômodo, né? Porque tem muito disso que o ser humano, a gente
coisa que a gente tá acostumado, o nosso cérebro, a gente, né, se habitua a isso, a gente só vai porque a gente não gosta de mudar. Mudar é desconforto, né? Mudar, então ela tá lá. E aí você vê essa situação, você fala, nossa, mas eu largava o cara na hora. Mas eu, nossa, se um filho meu morresse porque ele teve um mau exemplo, nossa, na hora eu já. Mas é aquilo, é fácil falar, você tá do outro lado, você tem os conselhos melhores do mundo, mas a pessoa que vive, no seu caso pode ser com situações suas mesmo, é muito diferente. Então assim, tá vendo o contexto? Tá vendo como realmente é difícil mudar e como é fácil você dar os seus palpites? Então vamos sair desse lugar de só falar, né? Mas vamos aplicar na gente, como tudo, sim. A gente não tem como ficar falando e não colocar na ação. A ação é mais importante. Você, né, gera toda uma consciência e coloca na ação. Dia a dia é difícil mudar porque a gente gosta, né, do que a gente tá acostumado, mas meu, tá dando certo? Tá dando certo pra você? E eu acho que o que acontece também, quando você tá nesses padrões, tipo, de repetição, ai, porque ele me traiu, mas eu perdoo, aí achar, depois passa um tempo, não, terminou, aí achar outra pessoa, ai, mas eu tô com medo dele me trair, se cura que o medo, o medo ele some, tudo some, é muito estranho isso, você pode falar, ai, mas faz sentido pra mim, mas eu não consigo, pensar nas minhas problemáticas e de fato curar aos poucos tem muita coisa aqui do que eu falo que é uma coisa assim, vai formando tipo bolhas de conhecimento, sabe? E aí quando você basicamente vai construindo isso na sua mente, realmente acontece, porque a gente tá tão preso a crenças em coisas que, minha vida é assim, isso é assim, que a gente se agarra nisso. Mas é aquilo também de programar o cérebro. Quanto mais você pensa, não, vai ter solução, eu vou caçar, eu vou fazer. Tem aquele trabalho com as sombras, né? De você tem no Google, assim, eu já falei aqui. São perguntas que você responde pra você mesmo, coisas, situações dolorosas que você se conhece, então tem como. É só pra te provar que assim, não é, eu quero falar, sou contra relacionamentos, isso aquilo, não. Se você pega e fala, não, vou fazer um estudo antropológico de pessoas e de relacionamento. Gente, assiste aquele programa Casamento às Cegas. Se eu acho que TV é uma coisa ótima, não, mas assim, dá pra você tirar muita lição. Basicamente, eles vão se conectar sobre problemas de infância. Eles vão, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, tarará. Aí conectou, nossa, agora a gente juntos, a gente vai conseguir sair desse buraco, né? Tipo, é uma coisa muito que você me entende, porque você também passou por isso, então tá, agora vai ser incrível. E aí, tá junto, aí quando vai lá, né, nas férias, aí já tem aquela coisa meio que, bastante deles. E quando realmente vai pra vida real, falar, aí dá ruim, né? E quem casa são poucos e quem dá certo pro futuro menos ainda. Então, se a gente pensasse nisso antes de engatar em relacionamento, vou me curar, vou me conhecer, porque assim, o autoconhecimento, eu vou dar um exemplo fácil, sabe? De fácil compreensão. Vou me conhecer nas minhas sombras. E aí pensa, tipo, eu não, tipo, eu tenho um olho preto, castanho escuro. Então tá, aí você vai nessa, aí tipo, você tá lá no calor do momento brigando com a pessoa e ela fala, nossa, você tem olho azul, pra te irritar, te provocar, tirar alguma coisa de você, alguma coisa que você reative, sabe, ter a reatividade em você. Se você sabe, se você tem o conhecimento de que seu olho é castanho escuro, pronto. Ela não precisa falar nada, você não precisa falar nada, aquilo porque acabou. Ó, que simples. Mas e aí, no caso de uma ferida, tá? Se você sabe que você tem a carência, se você tem o abandono, se você tem a rejeição, se você tem traumas, você sabe que aquilo existe. Na hora que você começa a vir, você já pausa e fala, não, realmente tá. Entendeu? Por isso que o autoconhecimento, ele vai te libertar muito, ele vai libertar a pessoa que estiver com você. Mas ao mesmo tempo também, quem tá pronto pra fazer tudo isso, sabe? E assim, ó, amiga Lívia aqui falando, ó, se você tiver com alguém, vai se conhecendo aos poucos, vai fazendo a sua parte, que você é o exemplo pra essa pessoa, você é o exemplo pra esse marido. E se você estiver solteiro, não tem pressa, a pessoa certa vai aparecer quando tiver que ser, não é? Tudo acontece no momento certo. Vista em você, foque em você, se conheça, seja a melhor pessoa que você pode ser, que a pessoa melhor vai vir também.
E eu espero que realmente isso abra o olho da galera que, nossa, eu resolvi fazer porque tem outra vizinha aqui do lado também ontem, tava gritando tanto de manhã, aí eu via, tipo, era reatividade de um lado com reatividade do outro, e aquilo é tão perceptível quando você tá de fora. Mas vamos perceber quando é de dentro, sabe? Quando você tiver, a pessoa estiver surtando, e para e pensa, sabe? É manter a calma, assim, é reconhecer que quem tá gritando é porque tá ferido, quem machuca é porque é machucado. Então vamos olhar pra. Eu acho que se a gente tentasse olhar para todas as situações da nossa vida com um olhar de amor, de entendimento, de pensar que cada um tá fazendo o melhor que pode. Se a pessoa tá fazendo coisa ruim, tá fazendo, sei lá, você sofrer, é porque ela tá machucada, ela quer chamar a tua atenção. Ninguém, não acho que a maldade ela é gratuita hoje, ainda mais de um casal, vai, se você ama, se tem amor, basicamente vai ser pra chamar atenção porque ela tá ferida. Então, vamos olhar com amor pra todo mundo, vamos mudar esse mundo pro melhor, né? Então, espero que tenha ajudado alguém. Espero que alguém entenda. Você nunca vai estar velho o suficiente. Tudo acontece no tempo certo, então é a pessoa certa onde ela aparece. E se ela não aparecer, vive o melhor que você pode você mesmo, tá? Não tem problema, não. Jesus não era sozinho? O povo fala, Maria Madalena, sei lá o que. Ai, a gente não acredita. E ele, né, não foi o avatar que a gente tem que basicamente tentar ser um pouquinho semelhante? Então, um beijo. Obrigada.